E aí galera, tudo bem? Bom dia! Mais uma aula nessa forma remota, usando tecnologias. Está agora uma temperatura que a gente pode dizer que está com frio, mesmo sabendo que frio não é o oposto de calor, porque calor é energia. Mas estamos aí. Então galera, é o seguinte, ó. Na semana passada eu passei para vocês a discussão das questões avaliativas que vocês fizeram na aula anterior ainda, na semana anterior. E aí, pedi para vocês irem fazendo uma relação dos principais conceitos que nós já trabalhamos até o momento relacionados à calorimetria. E aí, disse também que o que faltava a gente trabalhar dessa parte era sobre o calor latente. Então, lembrando um pouquinho da nossa segunda aula do ano, lá no quadro, ainda no canto esquerdo, olhando de vocês, eu fiz um esquema retomando os principais conceitos que a gente ia trabalhar ao longo do ano, e aí a gente dividiu essa parte da calorimetria, ou do conceito de calor propriamente dito, num ramo que dizia respeito ao calor sensível, e num ramo que dizia respeito ao calor latente. E aí todos vocês devem estar muito bem lembrados disso, que a parte do calor sensível envolve obrigatoriamente mudança de temperatura, somente. Então, no calor sensível, o corpo varia a temperatura, mas não muda de fase. E esse efeito a gente vivencia no nosso dia a dia o tempo todo, porque sempre está oscilando a temperatura de alguma coisa. Ou do ambiente, ou cozinhando, assando alguma coisa, correndo, se exercitando. Então, a variação da temperatura a gente sente o tempo todo no dia a dia. E agora, esse outro ramo que faltava a gente ver, que diz respeito ao calor latente, ele está associado somente à mudança de fase dos corpos. Ou seja, se no calor sensível eu tinha variação de temperatura mantendo a mesma fase, no calor latente eu tenho mudança de fase mantendo a temperatura constante. Então não tem muita coisa sobre essa diferença entre calor e sensível, a não ser na propriedade e na definição deles, mas é o mesmo processo de trocas de energia na forma de calor. Seja para mudar a temperatura ou seja para mudar de fase, um corpo está trocando energia na forma de calor, certo? E aí quando a gente fala mudança de fase, vocês têm na mente sempre as três fases da substância, ou os estados de agregação das moléculas, que são a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Então, na fase sólida, o corpo tem uma forma muito bem definida e um volume bem definido. Já na fase líquida, o corpo até tem um volume definido, mas quem que dá a forma para ele? O recipiente. Já na fase gasosa, tanto a forma quanto o volume são dados pelo recipiente. Então, e aí, dessas três fases, o que a gente tem? Na sólida, as moléculas mais juntas. Na líquida, as moléculas um pouco mais afastadas, forças menores um pouco. E na gasosa, as moléculas cada vez mais afastadas, com a força de interação entre elas mais fraca. Isso vocês estão carecas de saber, porque desde a primeira série do ensino fundamental, vocês vêm retomando isso. Fase sólida, líquida e gasosa. Ok. E dessas fases aí, o que vocês também já estão quase carecas de saber, são as transformações que acontecem. Ou seja, se passar do sólido para o líquido, a gente chama esse processo de fusão. Se passar do líquido para o sólido, solidificação. Se passar do líquido para o vapor, vaporização. Do vapor para o líquido, liquefação. E aí tem a sublimação, que são os opostos aí, certo? Então, essas mudanças de fase aí,
que são justamente o que a gente vai trabalhar quando falarmos de calor latente. E aí vocês já podem ir pensando algumas coisas. Que calor latente, sendo uma quantidade de calor necessária para um corpo mudar de fase, pode ser um calor latente para mudar do sólido para o líquido, pode ser para o líquido para o vapor, do vapor para o sólido e por aí vai. E aí disso vai vir o que a gente vai considerar como uma propriedade da mudança de fase e da substância que eu estou trabalhando, que eu estou considerando. Mas, de novo, o que tem que ficar mais detalhe, mais claro na cabeça de vocês é que nesse processo a temperatura permanece constante. E aí essa figura aqui mostra um pouquinho disso. Então imagina que tem um recipiente com cubos de gelo e aí coloca-se um termômetro ali e vê que está a 0 graus Celsius. Nessa situação B, começa a se fornecer uma quantidade de energia para esse recipiente e o gelo começa a derreter, que é o que a gente espera. Só que se vocês perceberem, o termômetro continua marcando 0 graus. E nessa fase C aqui, o gelo acabou de derreter. Então, enquanto existir ou coexistir água líquida e gelo, ambos vão, tanto o líquido quanto o sólido, vão continuar a 0 graus Celsius. E isso é claro, gente, que na prática não é bem assim que acontece, porque a gente tem trocas de calor com o ambiente. Agora, se vocês estivessem em um ambiente completamente isolado, que as trocas de calor acontecessem somente entre esse gelo que está derretendo e essa água derretida já, era possível perceber que a temperatura não varia, que ela permanece 0 graus Celsius. E aí, embora a prática nossa mostre que não é bem assim quando eu considero o ambiente, nós vamos considerar o caso ideal, que não ocorrem trocas térmicas com o ambiente. Então, essa propriedade vai ser considerada, que durante a mudança de fase não ocorre variação de temperatura. E aí, nesse resumo aqui, eu coloquei bem um resumo mesmo sobre o calor latente. Então, vejam só. A quantidade de calor necessária para a mudança de fase por unidade de massa, então agora eu tenho que levar em consideração o tamanho do corpo que eu estou considerando, é uma característica da substância e do tipo de mudança de fase, que eu disse anteriormente. Então, agora eu tenho que cuidar a fase, o que está acontecendo, qual é a mudança e de qual substância eu estou falando. Então, essas duas grandezas agora, duas propriedades, eu tenho que ter conhecimento delas. Então, essa quantidade de calor é chamada de calor latente. E aí, a gente vai representar, na verdade não, é uma tendência já histórica que é representada dessa forma. Esse calor latente é simbolizado pela letra L maiúsculo. Então já vimos que para um corpo que recebe calor, este é positivo, ou seja, Q maior que zero. E para aquele que cede calor, essa quantidade é negativa, ou seja, Q menor que zero. Do mesmo modo, o calor latente pode ser positivo ou negativo, conforme a mudança de fase ocorra com ganho ou perda de energia na forma de calor. Se nós pensarmos nessas mudanças de fase dessa figura, por exemplo, aqui, e se eu perguntasse para vocês, se eu tenho cubos de gelo e eu quero que ocorra fusão, então que esses cubos de gelo se transformem em água líquida, esses cubos de gelo precisam receber ou ceder calor? Receber. Então, tanto que aparece nessa figura aqui de baixo a fonte de calor. Por outro lado, vocês estão colocando água na forma de gelo. Ela está líquida.
Vocês que vão colocar lá no freezer para ela virar gelo. Nessa mudança de fase, de passar do estado líquido para o estado sólido, o que tem que acontecer com essa água? Ela tem que perder calor. Então, no processo de receber calor, o calor é positivo, como a gente já viu. No processo de precisar solidificar, no caso do exemplo, o corpo, essa água precisa perder calor, calor negativo. Certo? E essas quantidades de calor latente, que depende da propriedade da substância e da mudança de fase, estão ilustradas, por exemplo, nesse quadro aqui. Para acontecer a fusão do gelo, esse gelo precisa receber 80 calorias por grama de calor, de energia na forma de calor. Para acontecer a solidificação da água, ou seja, passar do estado líquido para o estado sólido, a água precisa perder 80 calorias por grama na forma de calor latente. Para a vaporização da água acontecer, ou seja, passar do estado líquido para o estado de vapor, a água precisa ganhar 540 calorias por grama. E para acontecer o contrário, para condensar, ou seja, passar do vapor para o líquido, a água precisa perder, o vapor de água precisa perder 540 calorias por grama. E aí, se vocês lembrarem de uma aula que a gente discutiu um pouquinho sobre isso, essa é a justificativa do porquê que uma queimadura com vapor de água é muito mais séria do que a própria queimadura com água fervente. Porque a quantidade de calor que o corpo precisa ceder para aquele vapor de água é muito grande. É muito maior do que para a água fervente a 100 graus Celsius. Então vem dessa propriedade do calor latente. Certo? E aí então, para uma massa M de determinado material, sofrendo uma mudança de fase, de calor latente L, a quantidade total de calor Q trocada no processo é calculada da seguinte forma: Q igual a mL. E aqui, gente, tem algumas coisas assim que é importante vocês pensarem. No calor sensível, qual era a equação fundamental? Q igual a M vezes C vezes ΔT. Quem que era o Q? A quantidade de calor necessária para o corpo variar a temperatura. M, massa do corpo. O Czinho, calor específico. ΔT, variação de temperatura. Então aquele Czinho lá do calor sensível também era uma propriedade da substância. Cada substância tem o seu valor tabelado de calor específico. Agora, quando eu venho para o calor latente, quem que é para nós esse Q? É a mesma quantidade de calor que o corpo precisa receber ou perder para mudar de fase. Quem que é o M? A massa do corpo. E quem que é o L? O calor latente da mudança de fase. Então, esse L é o que é o conhecido de cada substância para cada mudança de fase. Então, embora a gente associe calor latente tentando raciocinar ou pensar como sendo aquilo que a gente vai calcular, não. Ele é uma característica da substância e da mudança de fase. É esse L que é conhecido. E é esse L, por exemplo, que está representado nesse quadro aqui de cima. Calor latente de fusão, de solidificação, de vaporização e de condensação. Esses valores aqui valem para quem? Para a água, nas suas três fases, sólida, líquida ou gasosa. E aí, qualquer outro material, qualquer outra substância que eu tiver, esses valores vão ser tabelados. E aí, se eu perguntar para vocês agora, por que não aparece o ΔT nessa equação aqui? Lá no calor sensível aparecia mc_ΔT. Aqui não aparece, aqui é ml. Justamente porque no calor latente não ocorre variação de temperatura. Fechou. Isso aí. Beleza?
Eu falando assim parece que é uma coisa complexa que envolve processos diferentes, mecanismos diferentes que acontecem sim, mas é uma coisa tão tranquila quanto foi o calor sensível. Olha nesse exemplo aqui, ó. Então imagina que a questão peça o seguinte: tem-se 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Qual a quantidade de calor que se deve fornecer ao gelo para que ele se transforme em água a 20 graus Celsius? Então vamos pensar o seguinte: vocês têm uma massa de gelo, nesse caso 20 gramas, que está a menos 10 graus Celsius. E vocês querem que essa massa de gelo se transforme em água líquida a 20 graus Celsius. E aí, se vocês forem pensando nas transformações que vão acontecendo, aumenta a temperatura direto do menos 10 até o 20? Não. Qual é mesmo a temperatura de fusão do gelo? 0. Então, percebam agora que quando envolve calor latente, eu tenho processos que ora correspondem ao calor sensível, ora ao calor latente. Então eu tenho a combinação dos dois. O que vai definir para vocês quando que eu estou falando de calor sensível e quando que eu estou falando de calor latente? O ponto da mudança de fase, ou a temperatura da mudança de fase. Se a gente tem nessa questão um gelo que vai sofrer fusão, a fusão é a 0 graus Celsius. Então essa temperatura vai ser a demarcação para vocês. Então de menos 10 até 0, acontece alguma mudança de fase? Não, acontece variação de temperatura. Quando o corpo, esse gelo chega no 0, é automática a mudança de fase? Chegou no 0, todo ele derreteu e virou água? Também não, é um processo. Então ele permanece um tempo a 0 graus Celsius até todo ele mudar de fase. Depois que ele mudou de fase, que essa água agora ficou líquida a 0 graus Celsius, qual é a temperatura final que essa questão está nos pedindo? 20 graus Celsius. Ele está pedindo que a água chegue a 20 graus Celsius. Então, olha só, eu tenho 3 processos de troca de calor agora. Do menos 10 até o 0 muda a temperatura, eu tenho calor sensível. No 0, que é onde acontece a mudança de fase, o gelo fica um intervalo de tempo ali até todo ele se transformar em água líquida a 0 graus Celsius. Então, nesse processo está mudando a fase. Então, eu estou falando de calor latente. Depois que todo o gelo derreteu e se transformou em água, o que vai acontecer? Ela vai aumentar a temperatura até 20 graus Celsius, que é o dado que a questão está me dando, 20 graus Celsius. Se a questão não falasse isso, a água ia subir até qual temperatura? 100 graus Celsius. O que acontece no 100? Uma nova mudança de fase, que é a vaporização. Então a água ia ficar um intervalo de tempo ali, até evaporar toda, depois ia variar a temperatura. Certo? Mas voltando para essa questão aqui, a forma agora de vocês resolverem essas questões, gente, é dividindo em intervalos. Se lá no calor sensível a estratégia de vocês era construir um quadro onde vocês colocavam a substância que vocês estavam trabalhando nas linhas e as colunas representando M, C, TF e T0, agora nessa forma de calor latente, vocês vão trabalhar com especificação de intervalos de temperatura. Então, o que eu fui falando antes dessas mudanças de fase, ou de variação de temperatura, eu coloquei em 3 linhas diferentes aqui. Então, o que acontece? Ó? Do menos 10 graus Celsius até o 0, está variando a temperatura. Se está variando a temperatura, eu estou falando de calor sensível. Como que vocês calculam calor sensível? M, C, ΔT. A massa de gelo vocês sabem que é quanto? 20 gramas. O calor específico do gelo, a questão está dando.
0,5. E qual é a variação de temperatura aqui? Mais 10. Então, nesse primeiro processo, gente, de variar a temperatura do menos 10 até o zero, esse gelo precisou receber 100 calorias de calor. Então, eu coloquei Q1 para representar que é o primeiro processo acontecendo. Depois que todo o gelo chegou a 0 graus Celsius, o que acontece? A mudança de fase. Se a mudança de fase, eu estou falando de calor latente. Então, calor latente é quem? M vezes L. A massa de gelo continua a mesma, que é quanto? 20 gramas. Qual é o calor latente de fusão do gelo? A questão está dando também. 80 calorias por grama. Então, significa que nesse segundo processo, que eu chamei de Q2, para esses 20 gramas de gelo derreterem completamente, eles precisam receber 1.600 calorias na forma de calor. Então, terminou a questão? Ainda não. A questão está pedindo para essa água agora chegar a 20 graus Celsius. Então, depois que todo o gelo derreteu e virou água líquida 0 graus Celsius, ela tem que aquecer até 20. Então, se tem variação de temperatura, eu estou falando de calor sensível. Quem é calor sensível? M vezes C vezes ΔT. Então, a massa de água continua a mesma, 20 gramas. O calor específico da água líquida agora vale 1. Qual é a variação de temperatura do 0 até o 20? Mais 20. Então, esse terceiro processo aqui, para a água ir de 0 até 20 graus Celsius, ela precisa receber 400 calorias de calor. Então, eu tenho agora uma quantidade de calor do primeiro processo, que é 100 calorias, do segundo processo, que são 1.600 calorias, e do terceiro processo, que são 400 calorias. Então, qual é a quantidade de calor total que aqueles 20 gramas de gelo precisam receber para se transformar em 20 gramas de água a 20 graus Celsius? A soma dessas quantidades de calor. 100 mais 1.600 mais 400, 2.100 calorias. Certo? Então, gente, é um exemplo de boas, tranquilo, mas o processo não tem muito como vocês errar se vocês definirem esses intervalos. Então, identifiquem em qual temperatura acontece a mudança de fase e aí façam essas considerações. De tal até tal varia a temperatura, é calor sensível. De tal até tal muda de fase, calor latente. De tal até tal varia a temperatura de novo, calor sensível. E por aí vai. Certo? E aí, desse mesmo exemplo aqui, ou muito parecido com ele, a gente pode pensar como representar essas trocas de calor acontecendo num gráfico, que é o que a gente chama de curvas de aquecimento e de resfriamento. Então, imagina que eu tenho aqui no eixo X quantidade de calor, Q, e no eixo Y temperatura, em graus Celsius. Então, imagina agora de novo que eu tenho esses 20 gramas de gelo, ou uma quantidade de gelo, enfim, que está a menos 20 graus Celsius. Então, quando eu começo a aquecer esse gelo, o que acontece com ele? Ele começa a derreter. Ele começa a variar a temperatura, perdão. Até quando? Até 0 graus Celsius. Então, significa que do menos 20 até o 0 está variando a temperatura. E isso vocês conseguem perceber aqui no gráfico. Ó. Lembrem que o eixo Y é temperatura. Então, do menos 20 até o 0, a temperatura está variando. Quando chega no 0, o que acontece? Começa a mudança de fase. Na mudança de fase, tem variação de temperatura? Não tem. Então, vejam a projeção aqui. Como que eu represento isso graficamente? Ó. Na mudança de fase, não tem variação de temperatura.
Se eu projetar aqui no eixo Y, não está variando nada. Depois que todo esse gelo derreteu, o que acontece? Que ele se tornou água líquida a 0 graus Celsius. Essa água começa a aquecer. E ela vai aquecendo até qual temperatura? 100 graus Celsius, que é onde começa a acontecer a vaporização. Então, olha só, do 0 até o 100, a água vai variando a temperatura. Se vai variando a temperatura, eu tenho uma curva, uma reta nesse formato aqui. Quando chega em 100 graus Celsius, a água começa a vaporizar. Então, é uma mudança de fase. O que eu sei da mudança de fase? Que a temperatura permanece constante. Então, aqui eu represento no gráfico essa linha D aqui, que representa a vaporização da água líquida a 100 graus Celsius. Então, enquanto toda aquela água permanecer evaporando, ela vai permanecer a 100 graus Celsius. Depois que toda ela evaporar, aí sim começa a acontecer a variação de temperatura desse vapor de água de novo. E aí essa reta variando a temperatura aqui. E aí é claro que na realidade nossa não é assim que acontece. A água vai evaporando e já vai esfriando ou aumentando mais a temperatura. Então, esse processo aqui que acontece aquecimento do vapor de água é em mecanismos isolados, fechados, que o vapor fica sendo mantido ali. Fora isso, no nosso dia a dia não é dessa forma que acontece. Mas, como a gente trabalha com aquilo que é perfeito, que funciona, a gente considera que sempre esse vapor de água vai permanecer a 100 graus Celsius até toda a água evaporar. Certo? Então, vou só frisar de novo. Percebam que quando eu tenho mudança de fase, essas linhas aqui, ó, elas são paralelas ao eixo do X. Ou seja, se eu projetar aqui no Y, a temperatura permanece constante. Certo? E aí, só para finalizar essa parte, eu trouxe um exemplo resolvido, que é quase igual àquele primeiro lá, só que agora eu coloquei 200 gramas de gelo. Em vez de ser 20, é 200. E aí a mesma coisa. Do menos 10 até o 0 é calor sensível, o corpo precisa de 1000 calorias, o gelo. Em 0 graus Celsius é onde ocorre a mudança de fase, então é calor latente, o gelo precisa de 16.000 calorias. O terceiro processo, que é para ir de 0 até 20 graus Celsius, a água precisa de 4.000 calorias. Então, no processo todo, esses 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius precisam receber 21.000 calorias para chegar em água líquida a 20 graus Celsius. Então, o processo de resolução dos cálculos aqui é o mesmo. Só que agora, eu pedi para vocês traçarem a curva de aquecimento desse processo. Então, é uma curva muito parecida com essa aqui. Qual é a temperatura inicial aqui no eixo do Y? Menos 10. Quantas calorias esse gelo precisa receber para chegar até 0 graus Celsius? Nós calculamos aqui, 1000 calorias. Então, quando ele chega em 0 graus Celsius, ele está aqui precisando de 1000 calorias. Depois que ele chegou em 0, ele vai mudar de fase. Quantas calorias ele precisa receber para mudar de fase? 16.000, calculamos aqui. Então, se ele já estava aqui nas 1000 calorias para mudar de fase, ele vai mudar de fase quando chegar nos 17.000 calorias. Por que 17 e não 16? Porque 16 é o que ele precisa para mudar de fase. Só que ele já tinha recebido 1000 calorias antes para chegar até 0 graus Celsius. Mas percebam que nesse processo de fusão, a temperatura permanece no zero. Depois que todo esse gelo derreteu e virou água líquida a 0 graus Celsius,
Quantas calorias ela precisa receber para chegar até 20 graus Celsius? 4.000 calorias. Foi o que encontramos aqui. Então, se ela precisou de 17.000 até o processo de derretimento completo, mais 4.000 implica 21.000 calorias. Então, percebam que aqui eu tenho uma reta que indica variação de temperatura. Certo? Então, calor latente, galera, é isso. É vocês considerarem intervalos onde eu tenho variação de temperatura e onde eu tenho mudança de fase, considerar calor sensível e calor latente e, no máximo, traçar essas curvas aí. Certo? Então, é uma parte do conteúdo que eu considero tranquila, porque a gente já vinha discutindo um pouquinho sobre calor latente no início do ano, e ao longo das nossas aulas presenciais, e ao longo das nossas aulas remotas também. E é uma coisa que vocês sentem muito essa parte no dia a dia, embora vocês não tenham essa percepção que a temperatura não está variando. Mas vocês têm mudança de fase, por exemplo, acontecendo naquela sensação de frio quando sai da piscina e está ventando, que já discutimos algumas vezes. Então, sempre que acontecer a mudança de fase, embora vocês não tenham essa percepção, a temperatura permanece a mesma. Certo? Então, para encerrar esse resumo aqui, como eu sempre faço nas aulas, eu fiz uma lista com 5 questões. Então, vocês têm o restante dessa aula para resolver elas. E essas 5 questões a gente vai discutir na semana que vem, se continuarmos com o calendário normal, que eu acredito que sim. A gente vai discutir elas numa aula online. Então, na quarta-feira, eu mando o link para vocês lá no Hangout Meet. E aí a gente faz uma discussão online. Vamos fazer o teste, ver como é que vocês se saem, se dá para compreender bem resolução de exercício, de discussão assim, nesse mecanismo. Certo? Mas qualquer coisa, eu estou disponível no WhatsApp, estou disponível lá no site, no Siga, estou disponível no e-mail, bem de boas. Vamos continuar trabalhando da melhor forma possível aí, para fazermos a qualidade das aulas chegar próxima do que a gente faz presencialmente na instituição. E qualquer coisa, de novo, reforço, estou aqui, somos parceiros, estamos aí juntos para aprender e para compartilhar conhecimento. Certo? Valeu, bom trabalho para vocês agora, um abração.